De volta aqui ao Jornal da CBN, nosso convidado é o senador Randolfo Rodrigues, senador pelo Amapá, líder do governo no Congresso Nacional. Senador, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. A alegria e o agradecimento é meu. Sempre bom estar com vocês aqui na CBN e com todos os ouvintes. Bom dia. Senador Randolfo Rodrigues, diante da derrubada da medida provisória ontem na Câmara, que aumentava tributos, perdendo validade, caducando, como se costuma dizer por aí, eu lhe pergunto qual é a opção e qual é a alternativa do governo a partir de agora. O governo tem um arsenal de alternativas no Ministério da Fazenda, Milton, e o governo vai buscar, visto que a medida provisória não foi rejeitada, então é possível tratar sobre a mesma matéria ainda na sessão legislativa, desde que não seja reedição de medida provisória, como reza o artigo 62 da Constituição. O governo, o ministro Haddad, a partir de hoje, já está com sua equipe debatendo e deverá, até a segunda-feira, apresentar para o presidente Lula as alternativas que tem para, eu não diria que é ao contrário do que foi dito ontem, para instituir novos tributos. Essa medida provisória é, sobretudo, uma medida provisória, era uma medida provisória para buscar justiça. Nós temos uma epidemia, Milton e Cássia, no Brasil, que se chama BETS, que atinge os brasileiros mais pobres, inclusive aqueles que utilizam, aqueles que são usuários e precisam do Bolsa Família. As BETs nesse país têm que ser reguladas. E a forma de regular é através de tributação um pouco a maior para eles. É a única forma que temos nesse momento. Então, o primeiro objetivo dessa medida provisória era este. O segundo era tributar o andar de cima. Este governo, Milton e Cássia, está isentando os trabalhadores que recebem até R$5.000 de pagar imposto de renda. Nós queremos que os bilionários e os bancos desse país paguem um pouquinho mais. Então, era uma medida provisória que busca justiça. Mas, Milton e Cássia, deixa eu te dizer, viu? Eu nunca vi um lobby tão poderoso no Congresso Nacional quanto eu vi nessas 2 semanas. Lobby que contou, inclusive, com a luxuosa participação de governadores de Estado. Governadores que eu acho que devem ter seus compromissos com BETs e com bilionários. E até considerando esse lobby, na avaliação do senhor, a medida alternativa ou as medidas alternativas que devem ser tentadas a partir de agora, elas vão novamente tentar aumentar a taxação das BETs? Sim, nós vamos insistir nisso. Nós não vamos desistir. Porque esse aí não é um problema de imposto, não é um problema de arrecadação. Isso é um problema de saúde pública, Cássio. Isso é um problema que aflige os brasileiros mais pobres, que estão sendo levados ao vício das BETs. Ora, só tem 2 alternativas. A proibição total ou então a instituição de tributos para regulá-la, para reduzir, para criar maior dificuldade. Não tem tributo, não tem imposto. Por que existe imposto seletivo para a bebida e para o cigarro? É porque o cigarro faz mal à saúde. Então, o cigarro tem um imposto maior do que tem para o feijão, por exemplo. Agora, senador, tem um imposto maior para as bebidas, porque as bebidas, em geral, em excesso em especial, faz mal à saúde. Então, tem uma tributação maior do que para o arroz. Agora, a gente senador, quer fazer a mesma coisa com as BETs. Mas a medida provisória era mais ampla do que isso. Ela passava lá por LCI, LCA. Inicialmente era a questão do IOF, e aí o governo teve que renegociar tudo isso para mudar o texto. Quer dizer, esses itens todos voltarão à pauta, mas num outro formato, no formato, sei lá, de projeto de lei? Importante destacar, Milton, que em relação ao IOF, boa parte do IOF foi resolvido através de decisão do Supremo Tribunal Federal da leva do ministro Alexandre de Moraes. Então, o conteúdo da medida provisória, por exemplo, tratava de LCI e LCA. As letras de crédito, por exemplo, há uma necessidade de regulação e há, inclusive, uma pressão do mercado em relação a isso. Mesmo assim, Milton, no curso da discussão da MP, para nós contarmos com o apoio da bancada ruralista, nós retiramos LCI e LCA da discussão, né? O restante que sobrava eram as fintechs. Não me parece adequado, não me parece justo. Por exemplo, parte do sistema financeiro tem uma tributação e as fintechs,
inclusive uma que hoje lucra mais que muitos bancos no país, tem uma tributação a menor do que instituições financeiras, do que bancos convencionais, né? E a outra parte da tributação era exatamente sobre os mais ricos desse país, que corresponde a menos de 1% da população. Era aumentar um pouco a tributação, visto que tem tem várias outras necessidades que têm que ser financiadas por estes, como Minha Casa Minha Vida, como programas sociais na saúde, na educação. Milton, ao contrário do que foi dito ontem, a única coisa que não tinha nessa medida provisória era imposto contra o povo brasileiro. Senador, só ficou uma dúvida ainda para mim. Pois não. De qual a forma que essas medidas serão apresentadas ao Congresso Nacional novamente para tentar voltar à discussão? Tem dois caminhos possíveis. Óbvio, a escolha será do ministro Haddad. Eu repito, a partir de hoje ele deve estar em discussão com sua equipe e ele deverá, nos próximos dias, apresentar, eu diria até que segunda-feira, apresentar uma alternativa ao presidente da República. Como a medida provisória não foi rejeitada, há a possibilidade de apresentação de um projeto de lei em regime de urgência. Essa é uma das alternativas, que teria o prazo de até 45 dias para ser votado. Há a possibilidade também de debater dentro de algum projeto que esteja tramitando no Congresso Nacional. E se assim compreender o ministro Fernando Haddad, e se ocorrer amparo jurídico para isso, parte das medidas também podem ser adotadas única e exclusivamente por decreto por ato do Ministério da Fazenda ou decreto do presidente da República. Então, tem várias formas que o ministro da Fazenda deve debater com o presidente e apresentar nos próximos dias. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Milton. Eu que agradeço, Cátia. Um bom dia a você e um bom dia a todos os ouvintes da CBN. Obrigada, senador. Senador pelo PT do Amapá, líder do governo no Congresso Nacional, conversou com você agora que são 9h22.